Capítulo 3, nós vamos ler uma porção do texto, a partir do verso 13, eu vou pedir para você permanecer com a sua Bíblia aí no colo, aberta, a gente vai voltar ao texto diversas vezes, tá bem? É uma mensagem expositiva desse texto aqui. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração? Querido Pai, como é bom, Senhor, estar na igreja, estar junto com a família de Deus. Sabemos, ó Deus, que todos somos filhos do Senhor. Sabemos que o Senhor tem agido na vida de cada um de nós, tem agido na nossa vida individual, mas tem agido também na nossa vida em família. E aí o Senhor nos traz para a igreja para ampliarmos o nosso conceito do que é amor. E é bom nós estarmos juntos aqui para aprendermos mais do Senhor. Mas ninguém entrou aqui, Senhor, para poder ouvir um homem falando. Nós queremos ouvir apenas a sua palavra, trazida direto do seu trono de graça, que ela penetre o nosso coração, penetre o nosso entendimento, e que o Senhor possa, ó Deus, trazer transformação para a nossa vida de maneira prática. Eu oro em nome de Jesus, amém. Tiago capítulo 3, verso 13, acompanhe por favor aí a leitura, diz assim o texto: quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. E é uma pergunta para você e para mim. Deus nessa manhã está perguntando para nós assim: quem aqui entre nós, quem entre vocês, quem aqui nesse lugar é sábio e inteligente? E aí ele diz: mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Agora preste atenção no detalhe que ele vai dar sobre esse tipo de procedimento. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E agora veja o contraste. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Essa é a pergunta da manhã. Quem entre nós é sábio? Se fosse feito um teste aqui agora, qual de nós sairia ali no topo da pessoa mais sábia aqui no nosso meio? Quem seria? Daqueles que estão nos acompanhando pela internet, quem será que é o mais sábio de todos? Perceba que a questão ela é prática. Não é uma questão para ser respondida com teoria. Não seria dado aqui para nós um teste escrito de alternativas ou dissertativo para a gente poder responder para saber quem é o mais sábio. Porque quando Tiago ele fala sobre sabedoria, ele diz que isso deve ser mostrado com um condigno proceder em mansidão de sabedoria. Isso quer dizer que não são palavras, simplesmente. Não é eu levantar a mão e falar assim: eu sou o mais sábio. Não é simplesmente isso. Mas se trata do procedimento, da minha maneira de agir, do meu modo de ser. Quem entre nós é sábio e inteligente? Quem é a pessoa mais sábia dentro da sua casa? Quando você pensa assim no seu círculo familiar, quem é o mais sábio entre vocês? Será um avô? Será o pai, a mãe, um dos filhos? Quem é o mais sábio dentro de casa? Como que a gente pode responder essa pergunta? Mais importante ainda, quando Deus olha para nós, qual o critério que Deus utiliza para poder avaliar qual dentre nós é o mais sábio? Tiago, ele coloca aqui um contraste claro entre dois tipos de sabedoria. Ele diz que existe uma sabedoria que vem do alto, que é de origem divina, mas ele diz que há uma outra sabedoria, que a gente poderia chamá-la de sabedoria de baixo, ou humana, ou a sabedoria desse mundo aqui. E a pergunta da manhã é: qual é o seu tipo de sabedoria? É a sabedoria do alto, ou é a sabedoria que é a daqui de baixo? O texto que a gente acabou de ler aqui, ele nos possibilita
identificarmos qual é o tipo de sabedoria que a gente tem. A gente começou lendo a partir do verso 13, mas se você pegar aí depois, faz a leitura com calma, a partir do primeiro verso desse capítulo aqui de Tiago, você vai perceber que ele começa falando sobre a língua. Sobre a língua. Ou seja, ele vai falar sobre o nosso poder de comunicação. E o quanto isso pode ser usado para o bem ou para o mal. E ele vai falando sobre o quanto a língua ela é poderosa para você abençoar os outros, para você poder trazer salvação, construir algo de bom na vida de alguém. Mas, falando da mesma ferramentinha terrível, ele diz o quanto a língua pode ser destrutiva, como com a língua é possível nós trazermos palavras de maldição, como a gente pode destruir vidas através do uso que a gente faz da nossa língua. Então perceba que o capítulo, na verdade, 3 de Tiago, está falando sobre relacionamentos. Sobre relacionamentos. E é nesse contexto de relacionamentos que Tiago ele vai começar a perguntar assim, olha, quem entre vocês é o mais sábio de todos? Quem entre nós aqui é o mais sábio? Então, na verdade, sabedoria está ligada a relacionamentos. Relacionamentos. O verdadeiro sábio é aquele que sabe se relacionar com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Amor a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Deus, eu mesmo e o meu próximo. Aí eu pergunto de novo, está conseguindo amar a Deus e amar o seu próximo? Está fácil amar a Deus e amar o seu próximo? Porque agora aqui a partir do verso 13, tratando o mesmo assunto, a questão dos relacionamentos, Tiago ele vai falar sobre sabedoria. E aliás ele começa o livro falando sobre sabedoria. Logo no primeiro capítulo ele diz assim, ó, se algum dentre nós aqui tem falta de sabedoria, peça para Deus. Peça para Deus. E esse tem que ser o nosso pedido constante a Deus. Senhor, me dê sabedoria, especialmente no que diz respeito aos meus relacionamentos. Mas o que é sabedoria? Alguém definiu sabedoria como o uso correto que se faz do conhecimento. O que é conhecimento? Bom, conhecimento é todo tipo de informação que entra na minha mente que eu armazeno, de alguma forma. Você pode adquirir conhecimento assistindo uma aula, você pode adquirir conhecimento lendo um bom livro, você pode ver uma videoaula, você pode assistir uma palestra, uma pregação, você pode ficar diante de uma pessoa te passando informação e você vai recebendo e vai adquirindo conhecimento. Mas e a sabedoria? A sabedoria ela vai muito além do que é conhecimento, porque a sabedoria é o uso correto que você faz do conhecimento. Isso significa que é possível eu ser uma pessoa extremamente culta no que diz respeito ao conhecimento, mas ao mesmo tempo extremamente tolo no que diz respeito aos meus relacionamentos. Isso quer dizer também que o critério para avaliar qual dentre nós é o mais sábio aqui não é o nosso currículo. Não é. Não são os títulos que nós obtemos aqui. Não são as conquistas que a gente teve aqui em questão de conhecimento. Mas o que vai determinar qual dentre nós é o mais sábio de fato é o seguinte: como eu uso esse conhecimento para isso poder reverter em bom tratamento ao meu semelhante. Não adianta nada eu ser um doutor em teologia. Não adianta nada eu ser um doutor em teologia, ter todo o conhecimento bíblico e não ter nenhum relacionamento com Deus. Aliás, a Bíblia diz que é assim que Satanás é, não é? É alguém que conhece Deus, já conheceu Deus fácil, pessoalmente, mas rompeu o relacionamento com Ele. E também não adianta nada eu conhecer sobre profecias, conhecer sobre teoria, até falar sobre a volta de Jesus, mas não entender que no contexto em que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, Cristo, ele repete constantemente que eu tenho que amar o meu próximo. E ele disse que quando se aproximasse a vinda dele, o amor de muitos esfriaria. Paulo, ele chega a dizer que, de que adianta eu conhecer todos os mistérios, todas as profecias, mas não ter amor? É vazio. Seria absolutamente vazio. Então volta a pergunta: qual dentre nós é o mais sábio? No seu casamento, quem é mais sábio? Qual dos cônjuges é o mais sábio? Marido ou esposa? Não estou perguntando quem tem mais títulos.
quem tem o doutorado. Eu estou perguntando quem trata melhor o outro. Dentro de casa, como que está o relacionamento um com o outro? Existe conversação? Existe tato? Existe amor? Existe amor? Essa pergunta ela é crucial e ela tem que ser respondida, queridos, porque toda a nossa vida depende disso. Até fora do ambiente cristão, até no meio empresarial, nas universidades, tem se falado muito sobre a importância da inteligência emocional, não é assim que se chama? Inteligência. Antes se falava-se só sobre o QI. Hoje se fala muito sobre o IE, que é a inteligência emocional. Por quê? Porque entenderam que não basta o indivíduo ter o conhecimento técnico a respeito do seu trabalho, das coisas, não é? Saber resolver ali as questões técnicas, mas quando lida com um problema, com uma circunstância, que alguém vem bater de frente, tem uma oposição de opinião, quando tem uma dificuldade de relacionamento, essa pessoa, apesar de ter o doutorado, se comporta como uma criança mimada, no que diz respeito aos relacionamentos. Tem você inteligência emocional ou você tem só inteligência intelectual, de conhecimento? O que a gente tem na nossa vida? É só conhecimento ou a gente tem também sabedoria? O que você tem na sua vida espiritual? Você tem só conhecimento das questões bíblicas? Você dá estudo bíblico até, você conhece, você é filho de adventistas, quem sabe? Você é alguém que cresceu ouvindo, aprendendo, você está pregando. Eu sou um pastor, me formei em teologia, tal, estou aqui pregando, não é? Dou aula para os alunos de religião, mas não adianta nada eu dar aula de religião se eu não tiver amor. Será vazio. Vazio. E Tiago ele vai agora, eu quero dividir aqui a mensagem de uma maneira que fique um pouquinho mais didática, porque a questão é como que eu estou tratando o meu semelhante, não é? Só antes da gente adentrar, só para a gente entender por que Tiago está escrevendo isso daqui, qual que era o problema que tinha na igreja da época. Dá uma olhadinha, por gentileza, no primeiro verso aí de Tiago 13. Olha qual era o problema que havia ali e por que ele escreveu isso. Que a gente tem que ser sábio nos relacionamentos. Tiago 13, verso 1, ele diz assim, ó, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Qual era o problema que tinha naquela igreja? Um estava querendo ser mais do que o outro. Mas isso não acontece só na igreja, né? Pode acontecer dentro de casa também, não é? Um querendo ser mais do que o outro. Isso pode acontecer no trabalho também, sim ou não? Pode. Então esse era o problema que havia ali. Um querendo ser mais do que o outro. Um querendo ser mais do que o outro. E olha como a questão é prática. O verso 13 ele diz, mostre em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Essa palavrinha condigno aqui, só uma informação técnica, no grego é a palavrinha kalos. Essa palavrinha ela pode ser traduzida para o português como condigno, mas é a mesma palavra que é traduzida como bonito, belo, agradável, sabe? Gostoso de participar disso, de estar perto disso. Então ele está dizendo o seguinte, olha, o que comprova se uma pessoa é sábia ou não? É quando você está perto da pessoa e ela tem uma vida bonita. Sabe o que é você estar perto de alguém que tem uma vida bonita? Uma vida agradável, que é prazeroso você estar perto dessa pessoa. É leve, é suave. Eu não imagino as pessoas chegando perto de Jesus e o clima pesado, não imagino isso. Mas o clima leve, agradável. Mesmo nos momentos de repreensão, Jesus nunca perdeu o controle. Como que é a sua vida? Você tem uma vida bonita? O seu procedimento é bonito? Ou você é uma pessoa insuportável? Que não há prazer nenhum em estar diante de você. Até quando você fala de Cristo é irritante. Um condigno proceder. E agora vamos dividir aqui a mensagem, traçando alguns contrastes entre a sabedoria do alto e a sabedoria que é a humana, vamos chamá-la assim. Sabedoria divina e sabedoria humana. E aí, vá se autoanalisando e verificando qual é o tipo de sabedoria que você possui. Lembre, vida cristã não é teoria. Deus está nos chamando para termos uma vida prática. Ok? Vamos lá então? Preparados?
3 tipos de contrastes entre as duas sabedorias. Primeiro, qual é a origem delas? Vamos ver aqui. Segundo, quais são as características delas? E terceiro, quais são os resultados dos 2 tipos de sabedoria? Então, quando a gente pensa nas origens delas, o que a Bíblia fala? Vamos analisar primeiro a sabedoria humana. Dá uma olhadinha qual é a origem dela. Tiago 3, verso 15. Qual é a origem da sabedoria humana? Tiago 3,15 diz: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é o quê? Terrena, o que mais? Animal e demoníaca. Olha que coisa terrível. A origem da sabedoria humana, terrena, animal e demoníaca. Comece a se autoanalisar. O que é uma sabedoria terrena? O que é a sabedoria do homem meramente terrena? Queridos, a sabedoria do homem, quando a gente pensa nela sendo terrena, é uma sabedoria usada apenas para destruir. Deus, Ele é quem concede dons, talentos a todos nós. Mesmo quem não reconhece isso, vem de Deus. Todo talento natural ou adquirido, tudo vem de Deus. Mas o homem terreno, ele usa aquilo que Deus deu de bom para ele, não para construir, mas ele usa para destruir. Destruir relacionamentos. Aliás, o ser humano é um ser em conflito com Deus, em conflito com si mesmo e em conflito com o seu próximo. Como que você está? Você está bem resolvido com Deus, bem resolvido consigo mesmo, bem resolvido com o seu próximo? Ou você está em guerra contra Deus, em guerra contra si mesmo, se autodestruindo, em guerra contra o seu próximo? Vou dar um exemplo aqui. Século XIX, quando a esposa de Dom Pedro I precisou mandar um recado de São Paulo para o Rio de Janeiro. Sabe qual que era o meio de comunicação mais rápido que havia naqueles dias? Um cavalo de corrida. Que beleza, né? Meio de comunicação mais rápido, São Paulo, um cavalo de corrida. E aí, quando nossos bisavós iam fazer uma viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, era aquela choradeira, era aquela despedida, não é? Porque era uma coisa que ia ser demorada. Vamos ficar vários dias sem nos vermos. Hoje, como é que é ir de São Paulo para o Rio de Janeiro? O que o ser humano inventou com a sua sabedoria? O avião, não é? Quanto tempo é uma ponte aérea São Paulo-Rio hoje? Aproximadamente 40, 45 minutos, não é? Isso quer dizer que hoje é possível você toma café da manhã aqui em São Paulo, pega um voo, vai lá no Rio de Janeiro, resolve uma questão ali, volta e almoça aqui. Olha que coisa espetacular, não é? Sabedoria que Deus deu para o homem. Agora, sabe o que o homem fez com o avião? Jogou a bomba atômica, destruindo vidas. Usou também um avião. Você percebe? Sabedoria terrena é o homem usando aquilo que Deus de bom para ele, não para construir, mas para destruir. Então, se você pensa assim, olha, relacionamento rompido, sabedoria terrena. Não converso mais, sabedoria terrena. Não perdoo, sabedoria terrena. Vou me separar, divórcio, sabedoria terrena. Relacionamento arrebentado, rompido, com esse eu falo, com esse eu não falo, sabedoria terrena. Não é aquela que vem do alto, é terrena, animal e demoníaca. Não procede de Deus, queridos. Todo desejo e prática de romper relacionamentos trata-se de sabedoria terrena. Não vem de Deus. Não vem de Deus, queridos. Olha a brincadeira que uma turma de 6º ano fez. Olha a brincadeira. Uma aluna sai chorando da sala. Chorando. Aí o monitor a recebe. Leva até mim. Aí ela chorando, eu falei, o que aconteceu? Aí ela falou assim, pastor, minhas 5 amigas viraram o rosto para mim, não estão falando comigo, disseram que eu sou uma falsa, que eu fiz alguma coisa de muito errado, não sei o que foi. E a sala inteira está me olhando feio, estranho e tal. E aí eu falei para ela, vamos chamar as 5, a gente já conversa e já descobre o que é agora, não é? Aí ela falou assim, não, melhor não, pastor, pode até ser uma brincadeira. Eu falei, é, brincadeira? Pois é, fizeram isso com uma outra tal, a gente não gostou, falou que não ia mais fazer, mas pode ser uma brincadeira. Falei, então volta lá, espera mais alguns minutos, se continuar você me chama de novo. E aí daqui a pouco ela vem até mim e diz, pastor, era mesmo uma brincadeira. Olha a cabeça.
Brincadeira de fazer os outros sofrer. Brincadeira de fazer o outro sofrer. Olha a cabeça do ser humano, queridos. Olha como está a mentalidade do ser humano. E aí quando você vai ver a raiz das questões, você vai ver normalmente que a questão é dentro de casa, pais que não se relacionam com seus filhos, que não conversam com eles, que não tratam direito, que não tem tempo nunca, não é? Sabedoria terrena. Sabedoria terrena não procede de Deus. Mas em sua origem, a sabedoria humana, ela é também animal, de acordo com o que Tiago disse, não é assim? E a questão animal é a questão carnal realmente, não tem nada de espiritual. É tudo aquilo que o homem usa, não para buscar as coisas de Deus, mas para viver como se a vida fosse só aqui e agora, e eu preciso buscar prazer, e é o prazer que me satisfaz, e eu vou tomar todas as taças dos prazeres, e é aqui e agora, a vida é aqui, porque eu sou um ser irracional, não é? Animal. Animal. Um homem e uma mulher que têm a sabedoria apenas animal, levam uma vida sexual fora do casamento, como se fosse normal. Olha como é a sabedoria de Deus, olha como Deus é espetacular. Você vê como homem é diferente de bicho. Deus não é, o ser humano não foi criado igual aos animais. Olha a diferença. Irracional e racional. Olha a diferença. Deus cria macho e fêmea, não é assim lá no Éden? Macho e fêmea, todos os animais. Aí diz para Adão, Adão, vai dar o nome para os animais. Aí Adão sai, leão, leoa, gato, gata, cachorro, cadela, cavalo, égua. E aí vai dando os nomes para os animais, para os bichos, não é? E aí num dado momento, ele mesmo nota o quê? O que ele percebe? Opa, peraí. Todos têm alguém para acompanhar e eu estou sozinho. O que Deus quis que o homem percebesse por si mesmo? Que o relacionamento entre homem e mulher é um relacionamento de companheirismo pleno. Quando Deus diz que os dois serão uma só carne, está falando do relacionamento íntimo, mas muito além disso, está falando de unidade, está falando de um só propósito, um só pensamento, comprometimento, juntos aqui, ó, para tudo na vida. E aí alguns acham o seguinte, não, mas é o meu instinto, não é? Poxa, eu fui tentado, eu caí, vivendo como se fôssemos animais irracionais, seres irracionais. Deus não nos criou para isso, essa sabedoria é animalesca, ela é animal. Tudo aquilo que consiste apenas em busca por prazer, por extravasar os sentidos aqui desse mundo, não procede de Deus. Existe o prazer legítimo, criado por Deus, estabelecido por Deus. Se a gente falar sobre o sexo, por exemplo, já que a gente falou sobre isso, poderia dar vários outros exemplos, mas é sim o sexo dentro do casamento. Relacionamento sexual dentro do casamento. E aí a mesma coisa em relação à alimentação, bebida e qualquer outra coisa que desperte os nossos sentidos. Deus nos criou para sermos muito mais do que seres irracionais. Qual tipo de sabedoria é a sua? Qual tipo de sabedoria é a minha? Mas Tiago ele diz também que em sua origem a sabedoria humana ela também é demoníaca. Lembrando que existe por detrás dela um agente demoníaco. Tudo aquilo que você pensa assim, olha, eu vou fazer aqui, eu vou escolher aqui, e você faz isso sem Deus. Toda atitude que você tem independente de Deus, saiba, isso é demoníaco. Porque é assim que o diabo não é. Não foi o que ele disse para Eva? Sereis como Deus. Você vai ser um Deus em miniatura. Você não precisa de Deus. Você é independente, você é um ser autônomo. Você não vai morrer, certo? Você não vai morrer e você escolhe por si mesmo, porque você é mais inteligente do que Deus. E aí você se torna igualzinho a ele. É uma sabedoria demoníaca. Toda decisão que você toma sem Deus, individualmente ou com a sua família, não procede de Deus. Essa é a origem da sabedoria humana. Agora, de maneira simples, qual é a origem da sabedoria divina? De maneira muito simples, qual é a origem da sabedoria do alto? Colossenses 2:3. Abra aí, por gentileza, a sua Bíblia. Vamos recorrer a outro texto aqui. De onde vem a sabedoria do alto? Qual é a fonte inesgotável da sabedoria do alto? Colossenses 2, verso 3 diz... Se você pegar o finalzinho do verso 2, o texto está falando de Cristo, ele é o sujeito da próxima frase, do verso 3, e aí o texto diz, em Jesus, certo? Estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência.
Qual é a fonte da sabedoria do alto? A pessoa maravilhosa de Jesus. Qual é a fonte da sua sabedoria? Vai depender se você está conectado a Cristo ou não. Ele é a fonte de todas as coisas boas, queridos. Você quer ver alguém sábio de fato? Olhe Jesus, olhe para a vida de Jesus. Você quer saber como Jesus tratava as pessoas? Quer saber como você deve tratar as pessoas? Olhe para como Jesus tratava. Você quer saber como lidar com as questões? Olhe para como Jesus lidava com as questões. Essa é a sabedoria que vem do alto. Cristo é a sua fonte inesgotável. Qual é a sua sabedoria? Do alto ou não? Agora vamos traçar aqui alguns contrastes entre as características das duas sabedorias. Veja, nós vimos a origem das duas. Uma é terrena, animal e demoníaca. A outra, a fonte é o próprio Cristo. Quais são as características delas? Volte aí, Tiago 3, verso 14. Quais são as características da sabedoria humana? Tiago 3, verso 14. O texto bíblico diz: se pelo contrário, tendes em vosso coração, aí começa a enumerar aí, duas características. Primeira, o que você tem no seu coração? Tomara que não tenha, né? Mas se você tem no seu coração o quê? Inveja amargurada, ou amarga inveja, e sentimento o quê? Faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Aí no verso 16 ele vai repetir as duas características da sabedoria humana. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Duas características da sabedoria humana para você verificar qual tipo de sabedoria você tem. Primeira, inveja amargurada. Vamos definir aqui o que é inveja? Você sabe a diferença entre ciúmes, cobiça e inveja? Sabe a diferença? Definir o que é ciúme, o que é cobiça, o que é inveja. Vou definir rapidinho, tá? O que é ciúme? Ciúme é quando você trata o outro como se fosse uma propriedade sua. E não só isso. Não que você tenha um entendimento que é como se fosse uma propriedade sua, mas você quer determinar a sua maneira de agir. Quando você quer controlar o outro, isso é ciúme. A Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus zeloso, não é assim? Por quê? Porque nós somos propriedade dele e ele deseja que nós sejamos propriedade dele. Mas Deus jamais controla as nossas decisões, as nossas atitudes. Então não podemos dizer que Deus ele é ciumento, mas sim que ele é zeloso. Ok? Ciúme, então, é quando você quer controlar o outro. O que é cobiça? Cobiça é o seguinte, cobiça é quando eu olho o que o outro tem e quero para mim. Não é aquela coisa comum, até, vamos dizer, não vou dizer se é certo ou se é errado, mas que não tem nada demais. De você olhar algo que uma outra pessoa tem e falar, poxa, que legal, eu vou batalhar para conquistar também. Mas você não quer o que é do outro. Você quer conquistar o que é seu. Agora, cobiça é diferente, é quando você quer aquilo que é do outro. É um sentimento horrível. Mas a inveja consegue ser pior que isso. A inveja é um dos sentimentos mais horríveis que existe. Sabe o que é inveja? É um sentimento diabólico. A inveja é o seguinte, é quando você olha para o que o outro tem e você fica infeliz pelo que o outro tem. Você nem quer o que é do outro. Você não quer, você não precisa, você não quer. Mas você se sente infeliz com a felicidade do outro. O sucesso do outro te incomoda. O outro estar bem faz você se sentir mal. Isso é horrível, queridos. É horrível. Inveja. Inveja amarga, amargurada. É quando você acha que só você existe. É quando o eu é o centro. É quando você acha que todos têm que girar ao seu redor. Você é o sol, você é o centro. Todos estão ao seu redor. E todos têm que se curvar diante de você. É quando você acha que só você existe e ninguém mais pode ter preeminência ao seu redor. Se alguém tiver destaque perto de você, isso já te incomoda. Sabe, lá na empresa, você tem a sua função, você não passa nada para ninguém, porque você não quer que ninguém nem chegue perto do que você sabe. Sabe? De graça recebestes, de graças dai. Não é assim? Mas veja, não. Eu tenho esse sentimento ruim no meu coração, que é o seguinte: eu não quero que o outro fique bem. Eu me incomodo com isso. Gente, é muito baixo isso, mas isso pode acontecer dentro de uma casa, entre um casal. Em coisas pequenas.
Sabe quando um está com raiva do outro e aí um derruba o copo e o outro tem aquela alegriazinha suja no seu coração assim, bem feito. Bem feito. Tomou, viu? Sabe? Bateu o pé no pé da cama ali, ó. Bateu o dedinho no pé da cama. Bem feito. Você fala dentro de si, sabe? Você quer que o outro se machuque, você quer que o outro se fira. Se você pudesse, você mesmo machucaria, mas você evita, porque você é cristão, não é? Afinal de contas. Será que pode acontecer, existir esse sentimento de inveja amargurado dentro da igreja? Será que pode acontecer? Quando eu vejo que um outro está se destacando. Não, mas eu que tenho que brilhar. Querido, Jesus tem que brilhar. Ele é que brilha, não sou eu. E eu não tenho nenhum problema em que as obras do outro estão trazendo glória a Deus. Aliás, louvado seja Deus por isso. Mas tem gente que se incomoda com isso. Aliás, os fariseus dos dias de Cristo, essa era a prática deles. Eles oravam, jejuavam, pregavam, para quê? Para autopromoção. Inveja amargurada, não procede de Deus. Mas ele dá uma segunda característica. Ele fala sobre sentimento faccioso. E aqui volta. O que é uma facção? Uma facção é uma ferida. Uma facção é um rompimento. Uma facção é um rompimento. É uma separação, é um divórcio. É uma ruptura. Todo sentimento de destruir relacionamentos é um sentimento faccioso. E queridos, vamos ser honestos aqui. Cristo está falando aqui do nível de sentimentos. Você consegue controlar seus sentimentos? Então sabe de quem nós precisamos desesperadamente? De Cristo Jesus. É de Cristo Jesus. Porque ele está indo no nível dos sentimentos. É uma coisa que aparentemente ninguém vê. Mas está ali dentro de você, está no seu coração isso. É por isso que a mudança que Cristo quer fazer em nós, ela é no coração. E quais são as características da sabedoria do alto? Nós estamos caminhando para o fim. Em todos os sentidos, né? Quais são as características da sabedoria divina? Verso 17, Tiago 3,17. Olha que coisa espetacular. Preste atenção em cada palavra. E começa a fazer uma autoanálise se você é sábio ou não. Tiago 3,17 diz, a sabedoria, porém, lá do alto. Não tem nada a ver com inveja amargurada. Tem nada a ver com sentimento faccioso. Primeiramente, ela é o quê? Pura. Por que o Espírito Santo inspirou Tiago a colocar pureza como a primeira característica de uma pessoa que é verdadeiramente sábia? Sabe por quê? Porque não tem como uma pessoa ser sábia realmente se ela não está buscando uma vida de santidade, de pureza. Não tem como uma pessoa ser sábia se essa pessoa não está buscando adequar a sua vida à vontade de Deus. Pergunto, se está buscando adequar a sua vida à vontade de Deus, você é sábio? Ou você está adequando a sua vida à sua própria vontade? Você é sábio? Depois, pacífica. O sábio é um pacificador. Uma professora me procurou antes de ontem e falou assim, pastor, eu ouvi uma pessoa falando algo de outra. Eu devo ir lá contar? O que você acha? Eu devo ir lá contar? E aí, eu falei assim para ela, tem dois tipos de pessoas, biblicamente falando. Existem os pacificadores, não é? E existem aqueles que causam discórdia, que semeiam contendas. Semear contendas é o pecado que Deus abomina, não é assim? Sabe aquele que joga fogo, aliás, joga gasolina no fogo? Como que você é? Você é aquela pessoa que, quando vê duas pessoas com problema de relacionamento, você procura aproximá-las ou você procura afastar mais ainda? O sábio, o verdadeiro sábio é alguém que promove a paz. A paz. E para isso só é possível se você estiver em paz com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Por isso, lembra? Amor a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Está você em paz e levando a paz? Indulgente. Ser indulgente é ter a capacidade de perdoar e de pedir perdão. Agora mexeu, hein? Agora embaçou o negócio, não embaçou? O que você acha? Você é sábio? Você tem capacidade de perdoar? Seja qual for a ofensa? Tem você facilidade em pedir perdão? E aqui é o que eu ouvi de alguém um dia, nem lembro de onde foi, mas a gente tem que ensinar nossos filhos desde pequenos a perdoar, viu? Para isso, nós pais, quando nós erramos, a gente tem que chegar perto deles e mostrar o seguinte, olha, eu errei, filho, eu errei, filha.
nisso aqui, ó. O pai e a mãe é falho. Estou tentando fazer meu melhor. Vamos orar aqui, buscar de Jesus. Você me perdoa? E aí você vai treinando a criança desde pequena a perdoar. É um exercício. Agora, se o seu filho vê você e seu cônjuge, tem uma discussão, vai cada um para o canto e fica 10 dias sem se falar, o que ele está aprendendo? O que ele está aprendendo? O que você está ensinando? E lembre-se que isso é uma questão de salvação. Quem não perdoar não pode ser. Ou melhor, quem não perdoar é porque não aceitou o perdão. Não é assim? Indulgente. Você é sábio? Tratável. O que é uma pessoa tratável? É uma pessoa que dá para você chegar perto dela. Não é cheia de não me toque. Tem gente que é difícil, até você tem que tomar cuidado com as palavras que você vai usar, né? Porque é difícil falar com a pessoa. Qualquer palavra dói. Tudo que você fala machuca, não é? É pisando em ovos. Teto de vidro. Não me toque. Mas a gente está pensando nos outros. Mas você, será que você é sábio? Será que eu sou o sábio? Jesus, pessoa mais tratável que existe. Criava acesso. Todos se aproximavam dele. Crianças, cobradores de impostos, prostitutas, pecadores. Todos. Assim, aquele que vier a mim de modo algum lançarei fora. O verdadeiro sábio, ele cria canais de comunicação. Dentro de casa, em primeiro lugar. O que eu mais ouço são crianças que não têm comunicação com seus pais, porque os pais são pessoas difíceis de chegar perto. Não se relacionam, não conversam. Não conversam. Você é sábio? Plena de misericórdia. Ele já falou sobre indulgência, que é a questão de capacidade de perdoar e de pedir perdão. A ênfase aqui em ser pleno de misericórdia é a seguinte: quando eu vejo o outro errando, será que eu olho com misericórdia ou será que eu vou lá e piso em cima da pessoa que já está caída e esmagada pelo próprio pecado? Sabe o que é isso, irmão? Sabe do que eu estou falando aqui? Quando alguém comete um erro entre nós, como igreja, nós abraçamos ou nós tratamos de terminar? Nós nos unimos ao inimigo e aí a gente acaba de afugentar a pessoa da igreja. Será que é assim que a gente faz? Será que é dessa maneira que a gente faz? Como eu ouvi recentemente, não é? Alguém caiu em pecado, e aí foi à igreja assistir o culto, e aí recebeu um bilhetinho assim, ó. Quem é você para estar aqui? Quem sou eu para estar aqui pregando agora, irmãos? Ninguém. Ninguém. Uma pessoa plena de misericórdia é verdadeiramente sábia, porque entende que todos somos pecadores. Cristo morreu por todos nós. E nós somos soldados do mesmo exército, não fica atirando um no outro. Se alguém cai, se alguém se machuca, a gente ajuda a levantar. Não importa até onde a pessoa tenha ido, a graça de Deus pode alcançar. Você é pleno de misericórdia? Como que você lida com as pessoas da sua família quando elas erram? Pleno de misericórdia? Você é sábio? De bons frutos, obviamente, uma vida bonita, uma vida cheia de bons resultados, imparcial, ou seja, não toma partido, não tem preferência por um, pelo outro, às vezes até tem, mas cuida, para poder tratar todos de maneira igual, não faz acepção de pessoas. O verdadeiro sábio não se acha superior nem inferior a ninguém. Se entrar ali, uma pessoa ilustre, conhecida e tal, como que você vai tratar? Mas se entrar ali uma pessoa que não tem preeminência nenhuma, mal cheirosa, como que você vai tratar? É diferente? Você é sábio. Quando eu falo você, eu estou falando para mim também, tá? Será que eu sou sábio? E por fim, ele diz que é sem fingimento. Sem fingimento. O verdadeiro sábio não é um hipócrita, não é um ator, não está representando um papel, mas é transparente diante de Deus, não mente para si mesmo e também é transparente diante do seu próximo. Não usa máscara, não precisa ficar fingindo nada, é quem é diante de Deus e diante dos homens. Você é sábio? Eu acho que a essa altura aqui, eu já estou quase saindo aqui da frente e indo embora já, porque eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso para vocês. Mas graças a Deus, é o Espírito Santo quem age em nós. Ainda bem que Cristo morreu por nós. Senão nós nos ficaríamos desesperados. Melhorou, né? Quais são os resultados das duas sabedorias? E aí aqui a gente termina. E aí a gente vai cantar o poder do amor, tá bom? Quais são os resultados das duas sabedorias? Sabedoria humana resulta em quê?
Verso 16 de novo. Onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão, toda espécie de coisas ruins. Querido, com todo carinho, todo respeito, como está lá dentro da sua casa? Confusão, gritaria, xingamentos, empurrões. Não tem nada disso. A gente só não conversa um com o outro. Nada disso. Cada um no seu canto, hein? A gente senta à mesa todos juntos. A gente só não olha um para o rosto do outro. Lares que poderiam ser uma verdadeira bênção se tornaram verdadeiros palcos de guerra. O pior estágio é quando chega no ponto da comunicação ser totalmente quebrada. E o que o Espírito Santo de Deus quer fazer por nós hoje é restaurar relacionamentos. Restaurar relacionamentos. Pessoas confusas promovem confusão. O que você está olhando para o outro? Para o cisco, para o cisquinho que está no olho do outro? Por que você não tira a trave do teu? Cristo nunca ficava fora de si, não importava a situação que chegava até ele. Mas eu não sou Jesus. Mas quem é que vive em você? Quem é que vive em você? Pessoas confusas vivem em confusão. Vamos acabar com a confusão, irmãos, em nome de Jesus. Vamos parar com essa coisa de achar que só eu existo. Vamos parar com essa coisa de querer romper relacionamento. O céu é um só. O céu é um só. Qual é o resultado da sabedoria lá do alto? Verso 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre com mansidão. Você vai ser manso. Mas se é manso por si? Jamais. Jamais. Mas Cristo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A gente precisa se assentar mais aos pés de Cristo, queridos. Mansidão. Sabe, você não se exasperar quando as circunstâncias ruins chegarem até você. As pessoas vão tentar tirar você do sério, vão tentar. Mas é você que determina qual é a sua reação. Você não determina o que chega até você, mas você determina qual é a sua resposta. E a resposta tem que vir, do trono de graça. Se você se conectar ao trono de graça, você vai distribuir graça. Graça. Recebeu lixo, devolva em barras de ouro. Você é filho, filha de Deus. E aí o texto diz, versículo 18, em paz que se semeia o fruto da justiça. Paz. Paz é o que a gente mais quer, não é? Quando alguém está em atrito com a gente, perseguindo, relacionamento difícil, inimizade, contenda, é horrível ficar numa situação assim, né? A pessoa quer guerrear contra você. Preciso te dizer que paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de conflitos. Paz também nem é aquela trégua que um e o outro dá só para poder recarregar as armas e atirar de novo. Isso aí é trégua. Paz é quando as partes se abraçam, dão as mãos e renovam o relacionamento, reafirmam o relacionamento. Cristo está aqui nessa manhã para restaurar nossos relacionamentos, irmãos. Vamos clamar a Deus por sabedoria? Vamos fazer isso? Está precisando? Eu estou precisando demais. Vamos rogar a Deus pelo poder do amor para que Ele nos transforme? Vamos ficar em pé e vamos cantar?
Por favor, Senhor, nos envolva com o seu amor, nos envolva com a sua graça maravilhosa, porque a sua palavra ela é poderosa. E ao ouvirmos a sua palavra nessa manhã, ficou claro, ó Deus, a nós de que por nós mesmos nós não conseguimos realizar nenhuma obra com verdadeira sabedoria. Então, por favor, Senhor, por misericórdia, visite a todos nós agora. Ao sondar o nosso coração, ao olhar para a vida de cada filho, de cada filha, ao conhecer a realidade de dentro de cada casa que está aqui representada, ao saber, ó Deus, como nós temos lidado com as questões e qual é o sentimento que está no nosso coração. Por misericórdia, Jesus, perdoa nossos pecados e por sua graça, Senhor, torna-nos mais parecidos com a pessoa maravilhosa de Jesus. Ensina-nos, Senhor, que essa caminhada de crescimento em sabedoria é de fato uma caminhada, não é algo que o Senhor vai dar magicamente para nós aqui agora. Mas que nós precisamos nos relacionar com Jesus diariamente. Por favor, Senhor, mostra-nos isso. Ajuda-nos a despertarmos como povo do Senhor, para chegarmos na nossa casa como homens de Deus, as mulheres de Deus e as crianças e jovens de Cristo Jesus, e a tomarmos decisões pela nossa família, decisões pessoais, ó Deus, para que haja transformação na nossa vida. Talvez, ó Deus, nós tenhamos que alterar prioridades aqui, dá-nos forças para isso, Pai. Talvez nós vamos ter que deixar de lado opiniões pessoais, gostos e preferências pessoais,
colocarmos a outra pessoa, ó Deus, como superior a nós mesmos, como a sua palavra diz que tem que ser. Mas sem a sua graça nós não conseguiremos. Então, por misericórdia, Senhor, alcança todos nós e capacita-nos pelo poder do seu Espírito Santo a amarmos o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Dá-nos a sabedoria do alto. Por favor, Senhor, repele da nossa vida todo o traço, toda a sujeira de sabedoria desse mundo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça